gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal, dando seta pra mudar de pista. A história da clínica de rua começa mais ou menos ali por volta dos anos 2000, com alguns instrumentos que tanto o sistema de saúde quanto o assistência social começaram a utilizar para conseguir acessar a população que estava morando, em situação de rua. Alguns locais diferentes começaram a propor, então no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, existem modelos diferentes, mas a ideia é que a gente consiga produzir um tipo de clínica voltada para a população de rua. No nosso caso, a gente tem uma situação aqui em São João que isso ainda não está implementado, não é uma coisa que está prevista para ser implementada ainda no momento aqui em São João, mas a gente achou que era interessante poder oferecer essa escuta qualificada dentro da psicologia, tanto pensando nessa clínica voltada para a população de rua, pensando na saúde mental delas, quanto pensando também na formação dos nossos psicólogos e psicólogas aqui. Esse espaço formativo fica muito melhor, muito mais ampliado a partir do contato com o ser humano. A experiência que a gente tem dentro da psicologia, através dessas partes que a gente chama de prática, ela não tem equivalente. Ela é simplesmente muito maior do que qualquer estudo teórico que a gente possa fazer. É claro que a gente parte de uma série de estudos, a gente teve o primeiro bimestre todo fazendo um estudo teórico sobre o que era a clínica de rua, política nacional de drogas e outros temas que a gente achou interessante começar a abordar, mas o tempo todo voltado pensando em, olha, a gente vai fazer uma primeira escuta dessa população de rua para ser só um primeiro momento, fazer um mapeamento dessa população, que hoje a gente ainda não tem mapeado em São João, para conseguir, inclusive, começar a pensar em que tipo de intervenções que a gente vai poder propor isso na frente, A gente se apresentou, falou que a gente era do Niptan, que a gente estava ali para poder ouvir eles e conhecer um pouquinho a história deles. A mulher recebeu a gente muito bem, ficou feliz, falou que bom que vocês estão aqui, a gente gosta de receber pessoas, a gente gosta de conversar. Só que o outro rapaz que estava com ela, ele já não foi muito receptivo. Falou que a gente estava ali só para poder fazer um trabalho de faculdade, mas que a gente não estava ali por causa deles. Foi até um momento que a gente parou para refletir, se realmente era só por causa disso que a gente estava ali. Por mais que a gente estivesse ali para isso, não é sempre que eles recebem as pessoas ali para ouvir, para escutar, para conhecer a história deles. Foi bem bacana, a gente teve um momento ali de conversa. O rapaz realmente ele estava um pouco alterado, nervoso, tudo que a gente falava ele rebatia, mas a mulher contou um pouco da história dela. A gente perguntou por que ela estava ali na rua. Ela falou que ela tem casa, mas que o que ela encontra na rua, ela não encontra na casa dela. E a gente perguntou o que era, e ela só olhou para o lado e falou: isso daqui. Eles têm um vínculo ali, é uma família. Então, ela falou que a família não aceita quem ela é. O marido dela morou com ela muitos anos na rua, morreu o ano passado. E ela mostrou pra gente onde que eles cozinham. O que a gente explicou, o que a gente estava indo fazer, ele já de cara falou que não gostava de falar. No início ele ficou assim, bem constrangido, ele não queria participar, ele não queria falar, mas devagarinho ele foi respondendo as perguntas. Conforme a gente foi perguntando como que era a vida dele ali, como que eles faziam, ele foi se soltando, até de coisas familiares. Ele chegou a falar que ele tinha logo cortado a gente no começo. Tem um restaurante que dá marmita para eles. O alimento não falta, Nesse sentido, a refeição eles conseguem. Mas as outras coisas faltam e mesmo assim ele prefere estar ali. As pessoas da rua são mais família do que a própria família. Isso deixou a gente bem assim, chocada. Falou: oi, bom dia, posso entrar na sua casa? Porque pra mim não deixa de ser uma casa que ela fez na rua. E ela falou: tá, tudo bem, pode entrar. E aí eu peguei e fui, me aproximei dela, expliquei que nós éramos da Unipitã, estávamos fazendo um projeto de ouvir as pessoas que estavam naquela situação de rua e os motivos. No começo ela ficou meio assim e só foi respondendo. Conforme passou a conversa, foram 40 minutos de conversa, ela foi se abrindo mais com a gente e contando. E muitas vezes ela repetia as mesmas histórias.
Ela mistura muito as realidades, assim, uma hora ela fala que ela foi enfermeira, outra hora ela fala que ela já foi psicóloga, clínica geral. Ela mostra muito que todo mundo tem alguma implicância com ela, que todo mundo tá meio que perseguindo ela. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para a brisa, para o temporal. Já buzinou, espere, não insista, desencosta o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem. O projeto ele começou como uma iniciativa pessoal minha mesmo, um sonho meu. Uma das coisas que acabou sendo atrasada por conta da pandemia. Assim que ela foi possível, eu sugeri dentro do NDE, sugeri no colegiado, os professores concordaram. E hoje a gente tem uma perspectiva muito interessante, porque outros cursos da instituição já ficaram sabendo, ficaram interessados, vieram propor parcerias. Isso virar um projeto de extensão, a gente pode ser inclusive uma extensão para além da psicologia, né? E inclusive outros cursos de outras faculdades, a Federal de São João aqui, que também estava tentando implementar um projeto assim há alguns anos, ainda não tinha conseguido e já vieram nos procurar para querer fazer um projeto em conjunto, que talvez até receber alguns estagiários deles ou estagiários nossos lá, para poder fazer disso um projeto um pouco maior. Hoje a gente não tem ainda interação com o poder público da cidade, mas isso também acredito que seja questão de tempo, é questão de maturar esse projeto de extensão, para a gente conseguir se inserir ali dentro do SUAS, dentro da rede, né? do SUAS, para a gente conseguir ter mais capilaridade nesse projeto, conseguir ampliar mais essa ideia. A gente tem notícias de mais de 120 pessoas em situação de rua na cidade, só que elas, pelas características da cidade, né? Uma cidade histórica, uma cidade acolhedora, os pontos centrais da cidade estão ocupados de outras formas do que nas capitais, a gente acaba não vendo essa população de rua tão exposta. A gente tem essa demanda, a gente tem público e a gente tem a mão de obra para isso. A gente tem muitos alunos nossos que gostaram da ideia, que apostaram na ideia. Foi a minha primeira experiência com uma escuta dentro do curso de psicologia e eu queria ver e entender essas pessoas que não são vistas e não são ouvidas. Elas são realmente pessoas esquecidas. O projeto é extremamente necessário para eles serem vistos. São pessoas que elas não são enxergadas em momento nenhum. Às vezes a gente passa na rua, né, vê que eles estão ali, mas não percebe. Às vezes dá comida, o cobertor, mas nunca também disponibilizar a minha escuta. Não que não seja importante o dar, né, que é um trabalho também necessário, mas essa escuta que a gente ofereceu, acho que assim, foi muito bom, não só para eles, mas para a gente também. Eu acho que a gente aprendeu muito com tudo isso. Todos nós aprendemos, temos outra percepção em olhar uma pessoa em situação de rua hoje, por essa escuta que a gente disponibilizou, né? Esse tempo que a gente disponibilizou até com eles. Eu acho que foi um trabalho muito, muito valioso. Eu acho que acrescentou muito na minha vida enquanto ser humano, enquanto estudante de psicologia, porque me abriu os olhos para muita coisa que às vezes a gente não percebe. Para mim, o nome do projeto Ouvir é muito importante, porque a gente vê que todos eles estão em todas as partes. Então, estão invisíveis para alguns. Se a gente chegar perto, pelo menos ouvir o que eles têm para dizer para a gente, já faz o dia deles melhores. Uma boa forma da gente contribuir na formação de um psicólogo mais crítico, mais comprometido com a dignidade humana, para promover saúde, para promover um mundo melhor no final das contas. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Caminhão, pedestre, carro importado, carro nacional, mas tem que dirigir direito pra não congestionar o local.